Boa noite, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já já o nervosismo passa, tá bom? Tenham paciência aí, já já eu já fico melhor. Estão preparados? Amém. Então, gostei aí do amém. Nós vamos falar hoje a respeito de uma educação para a eternidade. Hoje, a palavra é direcionada aos pais, às mães, a professores, a futuros pais. Quem aqui ainda não é pai e mãe, por favor, levante as mãos. Oh, temos 2 casais. Vamos aplaudir esses casais. Parabéns, gente. Que bonito. Nem são pais, mas já estão aprendendo a respeito de educação de filhos. Bom, queridos, antes eu gostaria de situar vocês em uma porcentagem do que tem acontecido na igreja brasileira a respeito dos filhos permanecerem na igreja. Nós somos uma igreja cristã, mas existe um dado um pouco assustador e nós temos que nos alertar para essa realidade. A igreja brasileira tem crescido, graças a Deus. Porém, existe uma grande preocupação em relação aos nossos filhos, aos filhos dos cristãos, aos filhos de crentes. Existe uma preocupação com a ausência desses filhos na vida adulta. Quantos de vocês conhecem filhos que, quando crianças, foram criados na igreja, mas quando cresceram, eles se perderam, se desviaram, se afastaram de Deus? Vocês conhecem alguém assim, de alguma família? Por favor, se manifestem. Bastante, não é? É essa a nossa grande preocupação. Irmãos, no Brasil existe cerca de 30 milhões de desviados no Brasil. 30 milhões de crianças que são educadas na fé cristã, mas quando estão adultas, elas se desviam. Tem um dado, uma porcentagem um tanto assustadora também, que diz o seguinte: em 2011, 59% das crianças que eram criadas na igreja se desviavam. Esse dado mudou um pouco em 2019. Foi para 64% das crianças criadas na igreja se desviavam. Atualmente, 2021, esse dado subiu para 85%. Então, é um tanto quanto preocupante, é assustador esse dado da quantidade de filhos que se desviam na adolescência ou quando chegam nas universidades. Quantos de vocês têm filhos que ainda não chegaram na universidade? Pois é. Nós estamos correndo esse risco, queridos. Se nós continuarmos assim, se continuar tudo do mesmo jeito, se nada for feito, se não houver transformação nenhuma, nós vamos entrar para a história nesse dado de 85% das nossas crianças, nós não vamos vê-las na igreja daqui uns 15 anos. Se continuarmos assim, a cada 10 crianças que estão na igreja, 8 delas serão destinadas ao inferno. Irmãos, quem será? Quem serão essas 8? Será que vai ser Samuel e Natã? Será que vai ser Miguel? Será que vai ser Calel? Será que vai ser Lara? Quem serão os 8 que vão se perder? Antônia. Então, irmãos, nós temos uma
um trabalho muito grande a fazer para lutar pelos nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Por isso eu fiz tanta questão de convidar vocês para estarem aqui hoje, para nos despertarmos para essa realidade que está bem próxima a nós. Isso não é uma realidade somente da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Mas é bem abrangente esse dado. Porém, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela cresce 3% ao ano. Então, isso significa que nem os filhos dos crentes da presbiteriana estão ficando na igreja. Irmãos, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa aí que não está dando certo. Nós temos que nos alertar para esse erro e não nos conformar de participarmos dessa porcentagem. Então, nós devemos nos preocupar. Se a maioria deles se perdem quando chega na universidade, então qual seria a solução? Não mandarmos para a universidade? Não. Os filhos dos cristãos têm que estudar mesmo, têm que ir para a universidade, têm que ser bons alunos, têm que correr para uma carreira acadêmica, têm que ser bons profissionais, mas nós temos que prepará-los melhor para se depararem com o mundo. Nós só temos uma chance de incutir a palavra de Deus na infância dos nossos filhos. Essa é a idade, essa é a nossa oportunidade. A infância é uma só. Eles nunca mais voltarão a ser crianças. Enquanto eles são crianças, nós temos muito mais acessibilidade ao coração deles. Eles são mais flexíveis, eles são obedientes, eles são bons ouvintes, têm o coraçãozinho pronto para receber a palavra de Deus. E se nós deixarmos passar essa idade, vai ficando cada vez mais difícil de alcançar o coração dos nossos filhos. E às vezes, queridos, nós usamos um termo, inclusive eu usei o termo aqui, talvez nós estejamos acostumados, né? Que é o termo assim, mas cresceu na igreja, mas foi criado na igreja. Então a gente descansa, né? Não, eu sempre levei para a igreja. Então nós temos que substituir isso daí, queridos. Não é só tirar a criança de casa e trazer para a igreja. Isso é importante? É importante, muito importante. Mas nós temos que levar a igreja para dentro da nossa casa. É no nosso lar. No nossa casa também é o templo do Senhor. Então hoje vamos falar a respeito desse campo missionário esquecido, que é o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos. Em agosto, na Igreja Presbiteriana, nós comemoramos o mês de missões. E nós entendemos a importância, né, de trabalhar com os missionários em outros países, investir em missões, em trabalhar outros países. As crianças oram por outros países. Então, nós nos preocupamos com outros países. Mas nós temos a nossa casa. Nós temos o nosso lar. Olha só, eu vou começar um versículo e eu tenho certeza que vocês vão continuar. Eu vou começar e vocês continuem, tá? Ide por todo mundo. Olha que bonito, nós sabemos, né? Decore essa passagem bíblica. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E esse versículo nós conhecemos de cor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas hoje eu quero convidar vocês. Ide para o seu mundo chamado lar e pregue a palavra de Deus e pregue o evangelho para a criatura chamada filhos. Nós temos um mundo dentro da nossa casa. Temos ali o nosso primeiro campo missionário. Temos ali a nossa primeira missão a ser realizada. É desses que o Senhor vai pedir contas a nós. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. E um dia eu terei que dar conta diante de Deus dessa criatura que o Senhor permitiu e confiou a todos nós.
Hoje vamos falar de um tema de educação para a eternidade. Irmãos, eu sei que em tempos de hoje, nós nos preocupamos bastante com os estudos dos nossos filhos. Nós queremos educá-los bem, prepará-los para a vida. Então, eles fazem aula de inglês, espanhol, karatê, judô, aula de música, violão, natação, balé, né? Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Isso é importante. Porém, nós fazemos tudo isso porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas existe um grande engano no coração de muitos pais. Existe uma mentira em que nós acreditamos e vivemos essa mentira. Nós achamos que o nosso trabalho enquanto pais é limitado somente nessa vida terrena. Nós queremos estudar os nossos filhos para que ele tenha uma boa profissão, para que ele consiga um bom cônjuge, uma boa esposa, um bom esposo e tenha um bom direcionamento da vida. E quando ele morrer aos 80 anos? Aí quando ele morrer, tudo que você se desgastou e você investiu, para que serviu? E a eternidade? E depois dessa vida? O que você está plantando na vida do seu filho que vai servir para a eternidade? Irmãos, acreditem vocês ou não, existe a eternidade. Existe um céu e existe um inferno. E nós, pais, temos que direcionar os nossos filhos para o caminho que nós queremos que eles sigam. Eu quero passar um vídeo que ele explica bem essa questão de tempo eterno, essa visão que nós não temos de eternidade. Então, para que foquemos nessa educação para a eternidade, para uma vida depois dessa daqui. Como será? Então, vamos assistir. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? O tempo é curto, a eternidade não. Então nós cristãos, pais cristãos, precisamos tirar os nossos olhos do presente século.
Tirar os nossos olhos daquela parte vermelha da corda e olhar para a eternidade. Nós estamos conectados naquela parte vermelha, nesse curto espaço de tempo aqui na Terra. Nós estamos sendo consumidos para fazer o que for melhor para os nossos filhos nesse curto espaço de tempo. Quando não pensamos o que vai ser dos nossos filhos na eternidade. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que ela é incômoda, mas é real. Você já parou para pensar do seu filho no inferno, na eternidade inteira? Não é para o resto da vida, porque não tem fim. É para a eternidade. Sabe quanto tempo é a eternidade? Ela não tem fim. Irmãos, a gente não tem medo disso, né? A gente não para pensar. Mas precisamos refletir nessa questão da eternidade deles. E nós temos eles perto de nós. Podemos começar esse trabalho agora. Os pais que estão preocupados com a alma dos seus filhos olham para a eternidade, educam para a eternidade. Olham para a eternidade e educam para a eternidade, porque estão preocupados com a alma dos seus filhos. Irmãos, uma boa educação é uma educação que visa o futuro, mas não o futuro de 80 anos, mas o futuro da eternidade. Agora, queridos, uma pergunta: de quem é a responsabilidade de educar os filhos para a eternidade? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O que a Bíblia diz? A Bíblia dá alguma orientação, nos ensina, nos direciona, nos cobra, nos impulsiona. O que a Bíblia diz? Certo? Vamos para a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia? Por gentileza, podem abrir aí no livro de Gênesis. Vamos começar aí do começo. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18 e 19. Vou ler aqui na minha versão. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Bom, se ele está dizendo, eu ordeno que você ordene aos filhos, essa palavra aqui é para quem? Quem que ordena os filhos? É quem? Pai e mãe. Pronto, então, pai e mãe, eu ordeno que você crie seus filhos para que eles se conservem nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. É uma ordem para nós, que nós conservemos isso nos nossos filhos. Uma outra passagem bíblica, Gênesis 17, 7. Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Que diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ou seja, o Senhor nos convida para sermos descendentes dele, fazer parte dessa aliança, mas que nós levemos junto com a gente os nossos descendentes. Ele quer ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Nós estamos juntos, conectados em uma aliança que Deus fez. Então, nós temos esse convite para que Deus seja o nosso Deus e o Deus dos nossos descendentes. Salmo 78, que diz, Salmo 78, 1 a 4. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram,
Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então eu, enquanto pai, enquanto mãe, vou contar à próxima geração, à minha geração, aos filhos da aliança, as maravilhas que Deus fez. O encanto, a paixão que eu tenho de Deus, eu vou passar isso para os meus filhos. Eu não esconderei deles, eu vou compartilhar com eles. Agora uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos de 5 a 7, que diz: as palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, pai e mãe. Tu, pai e mãe, as inculcarás aos teus filhos, delas falarás quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Ou seja, pai e mãe precisa falar de Deus o tempo todo. Se é no deitar, no levantar, no sentar, no caminhar, no dormir, no levantar, é o tempo todo. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Inculcar, essa palavra que esse versículo usa, tu as inculcarás a teus filhos, né? Colocar na mente dele. Inculcar a palavra de Deus é criar um depósito para o Espírito Santo utilizar na vida dos seus filhos. Então, a nossa função é pegar o conhecimento da palavra de Deus e colocar dentro da mente da criança. É um depósito, vai guardando as informações. Ah, mas tem versículos que as crianças não entendem, é muito difícil para ela entender. Queridos, a nossa função de pai e mãe é colocar na mente da criança. Essa utilização do conhecimento para o uso pessoal é o Espírito Santo que faz. Mas a nossa função é colocar na mente. O restante é o Espírito Santo que vai fazer. Então, inculcar significa repetir, repetir, repetir. Fala de novo, fala de novo. Não cansem de falar, não desistam. Deve ser um ensinamento contínuo, o dia todo, é um intensivão, né? Que não termina. Às vezes, irmãos, é necessário saturar, sabe? De muita informação, de Bíblia, de palavra, de música boa. Então, nós temos que fazer isso de propósito. Você sabe por quê, irmãos? Porque a verdade, ela demora a entrar na nossa mente. Porque nós somos seres humanos pecaminosos. A nossa natureza é muito pecaminosa. Se eu falo um palavrão, a gente tem mais facilidade de guardar esse palavrão. Mas se eu falo uma passagem bíblica, a gente já não guarda com tanta facilidade. Porque a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções já são conduzidas para o mal. Por isso que nós devemos fazer na criança um tipo de lavagem cerebral mesmo. É lavar, é arrancar a sujeira da qual nós nascemos, porque toda criança, queridos, ela nasce em pecado. Não se enganem, não achem que criança é pura, que ela não tem pecado. A palavra de Deus diz em Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós que somos filhos de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. E agora dá um trabalhão para nós pais, ir arrancando e trabalhando esses pecados da criança, e arrancando e colocando informações para que ela seja trabalhada pelo Espírito Santo e nasça um novo homem, uma nova mulher. Feliz o pai que faz isso o tempo todo. Então é nossa responsabilidade, irmãos. Somos nós, são vocês que estão a maior parte do tempo com a sua criança. É você que tem que inculcar isso no coração dela. Nós somos responsáveis em dar direção para ela, para a eternidade dela. Para ela chegar lá onde você quer, o seu alvo, você tem que começar aqui. É um planejamento, é uma execução de um planejamento a longo prazo. E nós só temos uma chance. Então, vamos tentar acertar. Às vezes, nós achamos que só levar para a igreja é o suficiente. Já entendemos que não é suficiente.
apesar de que a escolha de uma igreja que tenha a palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus, é importante. É importante ter uma continuidade daquilo que você faz em casa com outros irmãos na igreja. Essa comunhão que ela tem com os irmãos da igreja fortalece todo o ensinamento bíblico que você dá em casa. Então, é importante, sim, existe um grau de influência no caráter cristão, no caráter ético da criança, baseado nas pessoas que estão ao seu redor. É como se fosse um triângulo. A primeira base é a família. Sempre foi e sempre será a família. A escolha da família onde ela nasceu. E aí tem a igreja, que é o outro pilar, e a escola, da qual ela passa grande parte do tempo. Então, temos que saber se todo esse conjunto, né, estão formando um caráter cristão, visando a eternidade. O que os seus filhos sabem sobre Deus, que foi você que ensinou? Nós temos que ter essa alegria, gente, esse privilégio, né? Não só dizer assim, o que você aprendeu na igreja, o que você aprendeu na escola, mas o que você tem ensinado enquanto pai e mãe? Porque deve ser bacana, né? As crianças falarem alguma coisa e você perguntar, quem te ensinou? A minha mãe, o meu pai. É maravilhoso isso, ouvir eles falando isso, né? Porém, irmãos, é trabalhoso. É difícil. Exige tempo, exige dedicação, muita dedicação. Nós temos que abrir mão das nossas vontades, se é que nós queremos essa eternidade dos nossos filhos no céu. Temos que ter empenho, determinação e foco. Foco. Não saia do seu foco. Pense na eternidade. Paciência, irmãos, tenham paciência, eles não vão querer ouvir da palavra, eles não vão querer obedecer, eles não vão querer ler a Bíblia, eles não querem, é assim, os meus também não querem, mas a ação do Espírito Santo é a palavra de Deus que vai transformar o querer deles, não é nossa função é levar a palavra. Por isso, irmãos, não desistam. Porém, o seu coração tem que estar lá. Você tem que olhar para a sua casa como um campo missionário. O seu coração tem que estar lá dentro. O Senhor permitiu e confiou a você filhos. Então, o seu coração tem que estar lá e os seus olhos precisam estar na eternidade. Entende, irmãos? É uma maternidade com propósito. É intencional, você ensina com intenção o tempo todo. Isso não pode sair da nossa mente nem um segundo. Quando você entra dentro do carro, você tem a opção de ligar uma rádio qualquer, ou você tem a opção de colocar uma música cristã. Bom, se você é um pai focado na eternidade do seu filho, o que você vai escolher? Opa, é de propósito, eu vou colocar essa música de propósito. Eu compro um livrinho cristão, assim, ó, já vou fazendo propaganda desse livro. Compro um livrinho cristão, coloco lá na cabeceira do quarto dele. Quem sabe ele não pega um dia e vai lendo. É de propósito, é proposital. É intencional, é uma maternidade, uma paternidade intencional o tempo todo. Foca no alvo. Meu alvo é a eternidade. Esqueça o seu cansaço. Um dia nós vamos descansar. Vou falar sobre isso depois. Eu sei, irmão, que muitas vezes nós não tivemos ensinamentos, né, sobre paternidade, ser mãe. Onde é que eu vou aprender a ser mãe? O que eu sei é o que eu aprendi com a minha mãe. Mas será que minha mãe era bíblica? Estava fazendo tudo que a palavra de Deus direcionou? Será que ela também não falhou? Então, às vezes, nós não sabemos o que fazer. Nós tentamos agir certo e muitas vezes nós erramos. Porém, irmãos, existe um problema aí. O fato de você não saber o que deve fazer não te livra das consequências. As consequências dos nossos atos errados virão sobre nós.
Eu não sabia o que fazer. Eu estou livre das consequências? Não. Olha que interessante o que diz Levítico, capítulo 5, 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da iniquidade. Ainda que você não saiba que você está agindo errado, você vai sofrer as consequências da sua iniquidade. Nós não ficamos livres dos nossos erros. Irmãos, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos chama-se Jesus Cristo. O Evangelho. Não tem herança melhor. E isso não custa dinheiro. Custa empenho e trabalho. E eu sei que tempo, empenho, trabalho, às vezes é mais difícil de conseguir do que dinheiro, não é? Às vezes é mais difícil. Mas precisamos de pais comprometidos que digam: eu vou fazer o que for preciso em prol à alma do meu filho. Eu vou me acabar, eu vou me desgastar, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou assistir o meu programa predileto. Hoje eu não vou jogar bola porque eu quero ter tempo com meu filho. É se anular, irmão, durante um tempo em prol à alma do seu filho. Nós estudamos um livro, as mães aqui da igreja, nós estudamos um livro de Hernandes Dias Lopes, essa carinha, chamado Mães Intercessoras. E nós passamos um tempo estudando esse livro, e tem uma frase que ele diz ali na página 82, que diz o seguinte: pais, os seus filhos precisam de você. A igreja precisa de você. A sociedade precisa de você. Se vocês desertarem do seu posto, a família naufragará e o mundo perecerá. Entende como é importante o nosso empenho? Afeta a nossa casa, nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa sociedade. O mundo é impactado pelas nossas falhas e pelo nosso empenho também. E um outro livro que completa esse pensamento, de Richard Baxter, chamado Conselho para Pais, para pastorear os seus filhos. Desse livro eu tirei a seguinte frase: que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação de suas almas, para o consolo de seus pais, para o bem da igreja e a sociedade e para a felicidade do mundo. Entende a abrangência desse trabalho? Como que é impactante aquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos algo para os nossos filhos, não para neles. Eles vão afetar os filhos deles, os filhos dos filhos, uma repetição de modelos. Eles vão aprendendo e vão repassando para outras gerações. Aliás, irmãos, muitos de vocês assumiram essa responsabilidade no dia do batismo dos seus filhos. Quantos de vocês batizaram os seus filhos na Igreja Presbiteriana do Brasil? Por favor, se manifestem. Bom, talvez vocês não lembrem, talvez vocês não se lembrem das perguntas que o pastor fez no dia do batismo da sua criança. É aquele momento emotivo, né? Aquela festança, os avós tirando foto, a criança chorando no colo. Então a gente não lembra. Mas você disse que sim para muitas perguntas. E eu vou relembrar você de algumas perguntas que você se comprometeu diante da igreja e diante de Deus a fazer isso aqui. A Igreja Presbiteriana usa um material chamado material litúrgico e ele sugere algumas perguntas para fazer aos pais no momento do batismo dos filhos. Vamos relembrar algumas passagens desse dia. Olha só. Então o pastor pergunta a vocês, pais:
Sabemos que ela, a criança, neste momento não tem condições de crer e que está alheia à aliança que é firmada entre você e Deus. No entanto, sabemos que ela está alheia ao fato de que é portadora do pecado original de Adão. E que, no entanto, essa ignorância não a faz menos portadora desse pecado. Então, aqui, esse momento está conscientizando os pais. Pais, então você sabe que você está representando aqui, você está entregando o seu filho para seguir ao Senhor, e você entende que ele é um pecador. E o batismo o batismo infantil na presbiteriana não é para arrependimento de pecado, porque a criança é inconsciente, ela não sabe que ela é pecadora. Mas o fato dela não saber não faz dela uma santa, né? Então, o momento do batismo é esse entendimento que os pais precisam ter. Próxima frase. É de livre desejo de vocês, na condição de pai e mãe, diante de Deus, pela instrução dessa criança, na fé, consagrá-las a Deus através do batismo. Então, o momento do batismo, você está consagrando essa criança ao Senhor. Você está dizendo, eu quero que esse filho também sirva ao mesmo Deus que eu sirvo. Vocês compreendem que o batismo com água em si mesmo não salva ninguém. E que o que vocês estão fazendo hoje diz respeito mais à fé de vocês do que à salvação dessa criança. Batismo não salva ninguém. É a sua fé em educar a criança nos caminhos do Senhor. Agora, olha essa promessa que vocês pais fizeram e que vocês pais aí que ainda vão batizar os seus filhos vão precisar fazer. Prometem ler a Bíblia com essa criança e ensiná-la também a ler, para que leia por si só a Santa Escritura. A orar por ela, servindo vocês mesmos de exemplo, de piedade e de fé, e esforçar-se por todos os meios para criá-la na disciplina e correção do Senhor. Vocês prometeram isso. Está aqui. Eu prometo que eu vou ler a Bíblia com ela, eu vou ler a Bíblia para ela, eu vou ensiná-la a ler a Bíblia todos os dias, eu vou servir de exemplo, de piedade e de fé para essa criança. Olha essa. Prometem trazê-la à igreja com assiduidade, ensinando desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? E vocês disseram, prometo. Irmãos, criança não vem sozinho para a igreja. Nós temos que trazê-las. Claro que não estou falando aqui em tempo de pandemia, tá, irmão? Pandemia é uma outra história. Mas em tempos normais, nós pais precisamos trazer as crianças para a igreja, treiná-los em estar na casa do Senhor. Porque trazê-los para a igreja no domingo é um mandamento, é o 4º mandamento. 6 dias trabalhará e 1 dia você vai reservar, é o dia santificado para o Senhor. Então é o dia que você diz para a criança, hoje é domingo. A gente acorda assim lá em casa, que dia é hoje? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Nós vamos para a escola dominical, nós vamos para o culto, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos ver os irmãos na igreja. Irmãos, essa alegria precisa ser cultivada no coração das crianças. Não é um terrorismo dizer, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, crente tem que ficar na igreja. Não escutou o pastor falar que tem que ir para a igreja? Não é isso. É a alegria de estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, na casa de oração. Então precisamos trazer essa criança para a casa de Deus. Eu me lembro de uma história, talvez eu já tenha contado, mas como eu gosto muito, eu conto novamente. Eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Meu pai é pastor na Assembleia de Deus.
E minha mãe, dona Judite, a mulher de oração do coque, tá? A minha mãe, sempre muito rigorosa. Domingo nós vamos para a igreja, domingo na igreja. E teve um dia que eu tive a ousadia, me preparei antes, busquei as melhores palavras, com respeito, tonalidade de voz educada, e cheguei na minha mãe, senhora Judite, humildemente, num sábado à noite, e perguntei: mãe, eu posso faltar na escola dominical amanhã cedo? Irmãos, a dona Judite se transformou. E veio para cima de mim, feito uma onça brava assim, falou: você quer levar um tapa na sua boca? E eu falei: sangue de Jesus tem poder. Onde eu fui mexer? E ela brava comigo e veio para cima de mim assim. E ela falou: me dê um motivo justo pelo qual você não quer ir para a casa do Senhor. E eu disse: já não está mais aqui quem falou. Vou para a igreja amanhã cedinho, eu estou lá. Irmãos, pergunta: quantas vezes eu tive coragem de perguntar para a dona Judite se eu podia faltar na igreja? Nunca mais. Eu assumi aquilo com uma seriedade, algo tão belo, tão divino, como uma responsabilidade. Me dê um motivo justo para você faltar na escola dominical. Então eu entendi essa seriedade. Aí, irmãos, me perguntam: eu fiquei com trauma? Eu tenho trauma que a minha mãe fazia eu ir para a igreja? Irmãos, para de acreditar nessa mentira. Não existe trauma em convidar a criança amorosamente para vir para a igreja. Não tem isso. Muito pelo contrário, ela aprende que aqui é o lugar dela estar. Convidar a criança para a igreja não traumatiza. Aí tem irmãos que falam: mas eu vou levar um biscoitinho. Eu já fiz isso, tá, irmãos? Eu já errei bastante, mas eu estou aprendendo. Trazia marmita para a igreja, brinquedo, lanchinho, livrinho para desenhar, coisinha para pintar. Levava o colchãozinho para a criança dormir dentro da igreja na hora do culto. Não que os pequenininhos não tenham que dormir. Estou dizendo assim, eu achava que eles não iam entender nada. Vai fazendo outra coisa aí enquanto eu vou assistir a palavra de Deus. Irmãos, eu dei uma palestra aqui em julho falando sobre a criança e o culto público. Então, se vocês não assistiram essa palestra, assistam, porque eu falo bastante sobre essa questão da criança na igreja, a importância de criar-se os filhos na igreja, nessa comunhão aqui. Então, queridos, isso não traumatiza a criança, tá? Ah, mas ela vai ficar só lá, paradinha. Elas ficam, tá vendo? Ficam. Irmãos, o que traumatiza a criança são as nossas exigências exageradas, a falta de amor em estar na casa do Senhor. E outra coisa que traumatiza a criança é quando o pai e mãe ficam falando mal da igreja na frente da criança. Os pais mal saem aqui na frente do portão, já começam a criticar o presbítero, o pastor, reclama do que foi feito, reclama do que não foi feito. E isso a criança vai se alimentando, vai só escutando, vai se alimentando daquilo. A forma que você fala, irada contra as coisas que acontecem na igreja, na frente da criança, isso eu chamo de trauma. Porque quando ela crescer, o último lugar que ela quer estar é na igreja. Porque os pais mostraram que a igreja é um lugar difícil de se conviver. Quando, na verdade, você pode dizer, a igreja é um lugar de pessoas pecadoras, que erram, que falham, mas que estão aprendendo do Senhor a ser pessoas melhores. Amem os seus irmãos, apesar das falhas deles. Todo mundo tem defeito. E aqui nós temos uma comunhão de irmãos e nós liberamos perdão quando os outros falham. Então, cuidado com o que você fala para o seu filho e perto do seu filho a respeito da igreja. Isso eu chamo de traumatizar. Ela não vai querer. E se você não vai trazendo na igreja, não traz na igreja, quando ela tiver 13, 14, 15 ou 18 anos, ela não vai querer vir. Não vai fazer falta, ela não tem saudade disso daqui, ó. Não tem saudade daquilo que não viveu, não conviveu. Tem coisas mais interessantes, né, lá fora. Então, criai-os na admoestação e na disciplina
do Senhor. Pois então vocês assumiram tudo isso publicamente diante de Deus e agora resta-nos colocar essas responsabilidades em prática e fazer alguns ajustes aí, tá? De tudo que vocês estão ouvindo. Tem uma dinâmica que eu costumo fazer, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Essa dinâmica eu aprendi com a escritora e uma palestrante chamada Simone Quaresma. E ela tem uma explicação muito bacana, que é da letra A. Certo? Então, é assim, para ficar gravado. Digamos que vocês, mães, vão pegar o exemplo aqui da Denise, que está lá atrásão. A Denise vai começar a ensinar a Mel a letra A. Melzinha, vamos aprender a letra A. Essa é a letra A. Vamos desenhar o A. Vamos pintar o A. Vamos ver se no seu nome tem a letra A. Antônia começa com A. O que mais que nós temos de nomes que começam com A? O nome da igreja, será que tem A? Agora vamos andar na cidade, vamos ver os nomes das lojas e vamos ver qual loja tem a letra A. Agora vamos olhar os livros da Bíblia, quais começam com a letra A? E quais têm letra A no meio? Bom, enfim, a Mel já aprendeu a letra A. A mãe teve um trabalhão, mas ela aprendeu. Aí a Mel vai para a igreja, vai para a escola. Quando chega na escola, uma outra pessoa adulta mostra para ela uma outra letra, uma letra Z, e diz: olha, Mel, a letra A. Ela diz: não, eu não sei que letra que é essa daí, mas a letra A não é. Não é. Eu já aprendi lá em casa a letra A. Então, quando você gasta tempo ensinando a palavra de Deus, e quando seus filhos se ausentam de perto de você e se depara com algum ensinamento diferente daquele ensinamento que você ensinou em casa, a criança vai dizer: eu não sei o que é isso daí que você está falando, mas eu não concordo não. Eu aprendi de outro jeito. A mente dela já está pronta, já está preparada. Ela já sabe o que é. Então, ela não vai aceitar qualquer tipo de doutrina. Ela não vai ser levada por qualquer informações. Então, nós temos que dar, irmãos, informações. Tem que criar raízes cristãs. Temos que dar estrutura para soltar essas crianças no mundo. Então, nós estamos estudando aqui na igreja catecismo, não sei se vocês já ouviram falar. O catecismo é um livrinho de perguntas e respostas que é resultado de uma reunião que durou 4 anos, do ano de 1644 a 1648, logo após a Reforma Protestante, de 1517. Então, eles precisavam definir em que nós cremos. No que nós acreditamos? Se nós somos cristãos, qual é a nossa base cristã? E esse livrinho foi um dos materiais desenvolvidos nessa reunião. E ele é feito de perguntas e respostas. É de memorizar mesmo, de decorar. É o tal do decoreba. Para que nós estamos trabalhando isso? Eu sei que são, às vezes, perguntas difíceis, teológicas. Mas o que eu estou ensinando com esse catecismo? A letra A. Mas ela não entende. Irmão, não precisa entender. Só tem que saber. No momento que você chegar a uma informação diferente, aí você já sabe. Então, você já tem a informação. Você não vai ser levado para qualquer informações. Irmão, senão, a gente gasta tanto tempo ensinando os filhos, e aí eles sentam ali no meio-fio, 20 minutos de conversa, eles jogam fora tudo que você ensinou. Porque é um ensinamento raso. Nós estamos com um ensinamento muito superficial de quem é Deus, da grandeza de Deus, da obediência à palavra de Deus, do castigo, do juízo de Deus. Eles não estão preparados e por isso se perdem. Não tem raízes. Então nós precisamos trabalhar melhor essas raízes. Nossa função é colocar então esse conteúdo na mente da criança
E no momento oportuno, esse depósito que nós vamos fazendo na infância inteira, esse depósito um dia vai ser utilizado lá na frente. Então, ensine a letra A. Depois você envia. Encuca, fala, repete, leia livros, ensine de novo, ouça músicas cristãs, ouça palestras, leiam livros. Irmãos, é só uma infância, não dá tempo da gente ficar treinando várias formas diferentes de educá-los. Por exemplo, ninguém pensaria em pegar uma plantinha recém-plantada, replantada, pegar uma plantinha delicada e colocá-la no jardim da sua casa em uns dias de inverno, como estava mês passado. E achar que essa plantinha vai sobreviver e vai dar frutos. O que acontece com uma plantinha que não está pronta? Quando você joga ela nas adversidades e nas universidades da vida. Ela morre, ela não aguenta. Por isso existe a estufa. Você replanta aquela plantinha, guarda, protege, coloca água, deixa ela tomar o sol necessário, vai colocando a letra A, entendeu? Vai preparando ela. Depois você leva para fora. Aí sim ela já tem raízes, tem um tronco forte, pode vir o vento, a ventania, a enxurrada. Não vai levar ela embora. Ela já está pronta. Nossa casa é essa estufa. A nossa casa é esse ambiente que protege, acolhe, ensina, encuca e envia. Essa é a nossa função, esse é nosso trabalho. Às vezes, irmãos, a gente acredita naquele versículo assim, e devemos acreditar mesmo, né? Mas fazemos que entender. O versículo diz que nós somos sal na terra e luz no mundo, né? É verdade, os filhos também. Só que os nossos filhos não nascem com sal. Nós que temos que colocar. Eles não vão salgar o mundo lá fora se eles não têm. Ninguém dá o que não tem, não é? Eu sei, irmãos, que alguns de vocês devem estar pensando assim: olha, Elaine, na minha infância eu não tive ninguém lendo a Bíblia para mim. Meu pai e minha mãe não oravam comigo. Ninguém comprava livrinho para mim. Eu não tive a letra A, não tive catecismo, não tive música infantil. E olha só, eu estou na igreja, olha, sobrevivi. Irmãos, mas você vai acreditar no acaso em relação ao seu filho? Você vai deixar ele correr o risco? E quantos sofrimentos você poderia ter poupado se você estivesse caminhando com Deus desde a infância e tivesse tido os conhecimentos da palavra de Deus? Quantos sofrimentos você poderia ter se livrado deles? Enfim, hoje nós estamos falando aqui não da decisão dos filhos, irmãos, porque os filhos, eles decidem. Chega uma hora da vida que eles escolhem. Infelizmente, nós não temos o domínio na escolha deles. Eles vão decidir. Eu posso ensinar, educar, falar de Deus, trazer para a igreja, e eles chegam numa certa idade, vão falar: eu não quero. Eu não quero servir a Deus. E aí, irmãos? E aí, querido, se você fez a sua parte, vai ser menos desesperador. Mas você tem que confiar no Senhor, regar o seu trabalho com oração. Porque a transformação do coração deles é só o Espírito Santo que faz. Não é nossa função. Não é a nossa função em trabalhar o coração. Graças a Deus, não é nossa função. Hoje nós não estamos falando só a respeito, não estamos falando a respeito da decisão do filho. Nós estamos falando a respeito do nosso empenho enquanto pais. Olha essa frase que eu inventei, que eu achei bem bonita. Nossa paternidade não será avaliada pelo resultado, mas será avaliada pelo nosso empenho em exercê-la. Não será avaliada pelo resultado, mas por aquilo que eu estou me dispondo e me propondo a fazer pelo filho. No futuro ele vai decidir.
Ele vai saber. O que nós temos que fazer é colocar na mente o depósito, para que no momento que ele decida, ele tenha esse depósito na mente dele. Buscar todas aquelas informações, todos os ensinamentos, tudo aquilo que você ensinou. Mas Deus se alegra em recompensar os nossos esforços. Pregue o evangelho para o seu filho, como se a salvação dele dependesse somente de você. Como se ela dependesse. Não depende. Depende da ação do Espírito Santo. Mas o seu foco, o seu trabalho tem que ser com essa intenção. Faz de conta que só depende de mim. E é isso que o Senhor vai nos cobrar. Agora sim eu vou convidar o irmãozinho para falar aquele vídeo, que é um vídeo de um irmão nordestino. E ele vai resumir um pouco daquilo que nós temos conversado. Mas não podia deixar de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 20. É o episódio em que uma mulher, que a Bíblia descreve como sendo a mulher de Zebedeu, outro evangelho vai dizer que o nome dela é Salomé, e é a mãe de Tiago e de João, que são apóstolos. E ela chega a Jesus acompanhada dos seus 2 filhos, que são apóstolos. Acho que foram os meninos que montaram essa pegadinha. E ela chega para Jesus e diz: Mestre, tenho um pedido a te fazer e te peço que não me negues. E Jesus diz: Pois não, pode fazer. Ela diz: Eu te peço que quando tu vieres na tua glória e te assentares no trono, tu assentes o meu filho à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não quer nada, ela quer só os 2 lados, também só tem 2. Sabe, queridos, essa atitude desta mulher, desta mãe, parece ser uma atitude egoísta, mas na verdade é uma atitude louvável. O que esta mulher quer, o que esta mãe quer, é assegurar que os seus filhos estejam bem no reino dos céus. Sabe, há muitas mães que não dão a mínima importância para onde os seus filhos vão passar a eternidade. Elas passam o tempo todo investindo para que seus filhos sejam pessoas de bem aqui na terra, sejam pessoas íntegras aqui na terra, sejam profissionais bem-sucedidos aqui na terra, colocam eles nos melhores colégios, depois põem-nos para aprender numa escola de línguas, depois põem para aprender um instrumento musical, depois põem para praticar esporte. O menino chega em casa já cansado, você chega em casa já cansada, e esse negócio de falar de Deus, de falar de Bíblia, de falar de eternidade, fica para o outro dia, um outro dia que nunca chega. A eternidade chega e esse outro dia nunca chega. Paulo escreve uma carta para Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 3, ele vai dizer assim: Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Para começar, quero chamar a atenção para este fato, que podem te tornar sábio para a salvação. Significa que a sabedoria para ser salvo não é a mesma sabedoria para ser médico. A sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser empresário. A sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser engenheiro, não é a mesma para criar gado, não é a mesma para ganhar dinheiro, não é a mesma para plantar roçado, não é a mesma para viver nessa vida. A sabedoria que leva à salvação é as sagradas letras, é esta palavra aqui, é a Bíblia, que está trancado no seu criado mudo, mais mudo do que o criado. Se o seu filho não aprender esta palavra, ele pode ser doutor em computação,
ele pode ser o maior cirurgião, o maior engenheiro, ele vai para qualquer canto, mas para o céu ele não vai. Só há uma maneira de ir para o céu, é dizendo sim a Jesus Cristo. E só há uma maneira de dizer sim a Jesus Cristo, é se aprender as Sagradas Letras. A segunda coisa que quero lhes dizer é que o responsável por ensinar as Sagradas Letras a seu filho não é o colégio, não é a professora de música, não é o professor de arte marcial, ou de corrida, ou de vôlei, ou de futebol. Não é a Rede Globo, não é o governo, não é nem mesmo a igreja. O responsável por ensinar as Sagradas Letras a seu filho e a sua filha é você, pai e mãe. Você, pai e mãe, são responsáveis por escolher aonde seus filhos vão passar a eternidade. Deixe o seu filho ver você lendo a Bíblia. Deixe o seu filho ver você vivendo a Bíblia. Deixe o seu filho ver você andando nos caminhos de Deus. E ele vai andar nesses mesmos caminhos. Eu espero que você não tenha um bom dia. Espero que você passe o dia com isso mexendo na cabeça. Espero que você passe o dia incomodado, perca a fome e perca o sono. Mas que você dê um jeito de, mesmo chegando em casa, caindo de cansado, e os meninos estando dormindo, arranje tempo e ensine a palavra de Deus a eles. Esse negócio, eu chego cansado, não tem tempo, isso é conversa de bebo para delegado. Não vai funcionar quando chegar lá no céu. Ou seus filhos aprendem a palavra de Deus e o professor é você, ou seus filhos não irão para o céu. Pouco importa se eles vão sentar à direita ou à esquerda de Jesus, isso não vale nada. Mas é importante que eles estejam no céu, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ao lado dos santos, por toda a eternidade. O que está em jogo não são 100 anos, o que está em jogo é uma eternidade. Deus lhe abençoe. Pense nisso. É isso, irmãos. Um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar contas sobre os nossos filhos. O tempo de plantar a semente é hoje. Nós vamos colher os frutos. Irmãos, o que você pretende dizer ao Senhor no último dia? Quando você chegar diante de Deus e o Senhor falar com você sobre os seus filhos, o que você vai dizer? Eu sei que alguns vão pensar: Senhor, ó Deus, seguinte, o Senhor sabe, né? A correria, né? Lá na terra, muito trabalho, muitas contas para pagar e corrido, né? E Deus vai dizer: sim, eu entendo. Será, irmãos, que o Senhor vai falar isso? O que eu direi ao Senhor? Que eu não tive tempo de educar os meus filhos no caminho do Senhor. Irmão, se Deus nos deu essa tarefa de educar os nossos filhos e direcioná-los para a eternidade, e nós estamos falando que nós não temos tempo, então significa que nós estamos fazendo algo que o Senhor não pediu para Ele fazer, porque todos nós temos um dia com 24 horas, e nessas horas você precisa ter tempo para evangelizar os seus filhos. Não está muito equilibrado. Querido, se você acha que Deus vai olhar para você e vai dizer: tudo bem, não tem problema, né, você não ter educado, afinal de contas é só uma vida, né? O que tem? É só uma alma. É só alguém que eu enviei meu filho para morrer por ele na cruz. Irmãos, isso é muito sério. Você não está lidando com uma criança somente. Você está lidando com uma alma. Quando você olhar para o seu filho, não veja só as criancices dele. Não veja só as birras dele. Não veja somente o trabalho que ele dá. Mas veja além. Olhe com os olhos espirituais e veja a eternidade do seu filho.
e como você deve conduzi-lo. Reflita sobre o seu tempo e o que você dirá ao Senhor no último dia. Provérbios 29:17 diz: corrija o seu filho e te dará descanso, te dará delícias para a sua alma. É isso que nós vamos ter, irmãos. Descanso, delícia para a nossa alma. Você imagina que privilégio nós temos em vir para a igreja com toda a nossa família, olhar todos ali, todos louvando ao Senhor, todos ouvindo a palavra, amando a Deus, amando os irmãos, congregando com os irmãos, e o pai, o homem da casa poder olhar e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que alegria, irmão! Nós vamos colher esses frutos de trabalharmos, mas um dia olhar e pensar: meus filhos servem a Deus, meus filhos amam ao Senhor. Isso é um privilégio. Um dia nós vamos viver um privilégio ainda maior. Tem um livro chamado A Mãe no Lar. Na página 198, ela descreve o privilégio de um pai e de uma mãe que gastaram aquele tempo na corda vermelha, pensando na eternidade dos filhos. E ela descreve essa alegria. Ouça. Mas aqui está a cena de felicidade ainda mais esplêndida. A família de Cristo, a família cristã, irá se reunir novamente. Pais e filhos estarão juntos no céu. E quando toda a família estiver reunida ali, quando eles se sentarem juntos em verdes pastos e às margens das águas tranquilas, quando eles entrarem e saírem das mansões celestiais que Deus preparou para eles, então, só então, irão experimentar a plenitude do prazer com o qual Deus recompensa a fidelidade parental. Você nunca se arrependerá de nenhuma quantidade de trabalho que empreendeu, de nenhum sacrifício que fez, de nenhum sofrimento que passou, para treinar os seus filhos a serem como você, herdeiros de uma imortalidade gloriosa, onde a tristeza e a dor terão fugido para sempre. O nome disso é eternidade no céu. Esse é nosso alvo. É para isso que serve o nosso empenho, o nosso trabalho. É a eternidade no céu. Nós poderemos estar lá, irmãos, com a nossa família, com os nossos filhos. Eu quero ver você lá. Eu quero ver vocês lá. Se nós nos lembrarmos um do outro, nós vamos olhar lá no céu e vamos falar: valeu a pena, viu? Valeu a pena. Então um dia nós estaremos lá. E esse deve ser o alvo do nosso trabalho na educação dos nossos filhos. Os nossos olhos fixos na eternidade. E eu finalizo dizendo: ide para o seu mundo chamado lar e pregue o evangelho para a sua criança, para a sua criatura chamada filhos. Vai valer a pena. E agora eu finalizo.